Olá, meninas! Hoje estou vindo aqui para a gente falar um pouco da organização dos brinquedos. Então, assim, a gente já sabe mais ou menos como é que funciona, né? Funciona como toda organização normal. Primeiro a gente planeja, depois a gente seleciona. Essa é a parte mais importante. E lembrando que as crianças devem participar do processo. Elas devem estar conosco na hora que a gente for selecionar os brinquedos que ficam, os que precisam de conserto, os que podem ser doados e os que devem ser jogados fora. Elas devem participar de todo o processo. É importante, né, essa questão psicológica de respeitar a criança, daquilo que é importante para ela, daquilo que às vezes para nós não funciona mais, mas que para eles tem um valor sentimental. É claro que se a gente for parar para perceber, eles não vão querer doar nada. Tudo tem que ficar, né? Algumas crianças são assim, têm dificuldade de desapegar. Mas a gente tem que ir com jeitinho e conversando, explicando, né? Que toda vez que entra um brinquedo novo, pode sair um brinquedo antigo para alguma criança que não tem as mesmas condições. Então é um grande aprendizado, tanto para nós quanto para as crianças, se desfazer, né, de alguns brinquedos, de algumas coisas que já não servem mais. Então, essa triagem é a coisa mais importante. Depois dessa triagem, nós vamos planejar como é que vai ser feito tudo, levando em consideração o público-alvo, né? As próprias crianças. Se você tem aí crianças pequenas, temos que começar a pensar na utilização desses brinquedos. Então, os brinquedos que são mais usados, mais requisitados, devem ficar sempre ao alcance. Então, para isso, a gente vai ter que sacar dos materiais organizadores corretos. E aí a gente vai falar mais pra frente sobre isso. Uma coisa super importante também é que a gente ensine, que você ensine os seus filhos a importância de organizar os brinquedos. É importante organizar por quê? Porque toda vez que eles quiserem usar, vão saber onde está. Porque nada vai ficar jogado sem ter o seu lugar, né? Podendo até criar um acidente. Então, eles têm que entender por que é importante organizar. Eles têm que ter isso em mente. Por que é importante deixar tudo organizadinho, cada coisa na sua casinha. Então, isso é o passo fundamental para o próximo, que é realmente cada coisa ter a sua casinha. As crianças têm que entender a importância e elas têm que saber para onde elas vão devolver esses brinquedos depois que elas terminarem de brincar. Então, a terceira dica mais importante para organizar brinquedos é sempre ter uma casinha para cada coisa. E para isso, já vem a dica bacana. Nós vamos dividir as coisas com relação ao seu uso, né? Bonecas, carrinhos, quebra-cabeças, brinquedos de montar, montessorianos, itens pequenos, né? Essas crianças hoje em dia tem muitas assim, Polly, essas bonecas pequenas, esses brinquedinhos de encaixe, né? Os meninos também tem esses Beyblades, essas coisas que são coisas que cada coisa deve ter a sua casa para que retorne. E isso a gente vai usar muito material organizador, que é a quarta dica super importante. Use e abuse de material organizador. Os mais bacanas são aqueles que têm um livre acesso da criançada e que ao mesmo tempo organiza, setoriza e fica bonito, né? Então, assim, cestos coloridos, caixas organizadoras coloridas, prateleiras, gavetão, isso é maravilhoso. Que é a quinta dica, que são os móveis planejados. Se você puder planejar isso, é muito interessante que vocês deixem gavetões, baús, que possa guardar os brinquedos maiores, por exemplo, bola, os brinquedos maiores como as meninas, né, que tem aquelas bonecas grandes, fogãozinho, aquelas peças maiores, os carrinhos, alguma coisa você deixa exposto, porque é até bacana para decorar o quarto.
mas a grande maioria que eles mexem o tempo todo, é muito legal ter um gavetão ou um baú ou então um cesto, pode ser até de tecido mesmo, aqueles tecidos mais encorpados. E a grande dica para quem tem criança pequena que ainda não foi alfabetizado é sempre rotular com uma figura que ela entenda. As minhas filhas entendem perfeitamente. Eu tenho a figura e a etiqueta. Eu fiz para elas a etiqueta da LOL, que elas adoram muito. Então, lá está escrito Barbies, bonecas, poli, acessórios, quebra-cabeça, livros, alguns livros que não ficam expostos. Elas não, apesar de não saber ler, elas já sabem porque tem sempre a figurinha ao lado, né? Aí eu tenho a figura da boneca, eu tenho a figura das roupinhas, né? Que são os acessórios das bonecas. E aí cada um na sua realidade, né? Vocês que têm filhos meninos, que tenham filhos maiores ou menores, aí podem adaptar, segundo a necessidade de vocês. Os que já têm, né, crianças que já são alfabetizadas, elas conseguem ler perfeitamente, sabem que é para devolver ali. Também dá para a gente usar várias coisas ao mesmo tempo. Além de colocar as figuras, colocar em potes, por exemplo, com a tampa de cores diferentes, ou os potes todos de cores diferentes. Lembrando que as peças pequenas, elas devem ficar sempre em pote adequado do tamanho para elas, né? Como aqueles brinquedos de montar, esses brinquedos que, por exemplo, minhas meninas têm, esses brinquedinhos que vêm de surpresinha do Kinder Ovo, então são pequenos, eu sempre coloco. Quando eu não tenho mais a caixa do quebra-cabeça, eu ponho aquele quebra-cabeça, às vezes, em saquinhos de organza, ou mesmo em potinhos pequenos dentro de outro pote maior. Tudo para que não perca nada e nada fique fora da sua casa. Então, as coisas afins. Eu, por exemplo, tenho aqui em casa o pote das frutinhas, que elas gostam muito, elas brincam de mercadinho. E ali tem tudo afim, tem as notinhas, tem a caixa registradora. Aí próximo ficam os carrinhos de compra. Então, tudo casado, tudo dentro, setorizado dentro da sua casinha ali, né? Da sua família, vamos dizer assim. Então, gente, é assim que organiza. E o ponto crucial é descarte, envolver as crianças no processo, ensiná-las a importância da organização, que a gente sempre fala, quarto de criança é assim mesmo, mas aí a gente está criando adultos desorganizados que não vão ter a criatividade necessária, né, a clareza de ideias. Então vamos desde o início acostumá-los a serem organizados. Porque se as crianças mantiverem pelo menos os seus quartos, as suas coisas, os seus objetos organizados, já ajuda bastante no restante da organização geral da casa. Então, pessoal, eu espero que tenha sido de valia esse vídeo. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, conseguindo realizar todas essas mudanças. E qualquer dúvida, conte comigo. Bora organizar!